Gonu ameaça Sendiz. Senep descobre que matou o próprio pai. Ganzi atira no braço de Sendiz. Caide fica muito mal em casa e Sendiz comemora achando que ela vai morrer. Antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Esse capítulo está repleto de reviravoltas chocantes até o final. Turna pede para levar o Ração ao parque, mas Senep diz que não, porque precisam devolver o menino para a mãe dele. Turna fica triste, mas a mãe promete que na próxima vez, que não demorará muito, eles podem ir ao parque. A menina acaba se conformando. Sully está no cabeleireiro ouvindo que o cabelo dela está péssimo. Nessa hora, Senep liga para ela. A folgada fala que se ela estiver ligando para levar o bebê, só estará em casa daqui 1 hora. Mas não é para Senep se atrasar, senão Senguiz vai ficar muito bravo. Senep respira fundo para não falar poucas e boas e, cansada de tanta asneira, desliga na cara da Sully. Caide chega à loja de Gonu para saber como estão Seinep e as crianças. Ela parece nervosa e chateada ao mesmo tempo e pede para sentar por um momento. Preocupada, Gonu pergunta se ela está bem e se choca com a resposta. Caide conta que não está bem, que acabou de falar com o médico e a situação é muito séria. Ela tem duas opções: ou faz uma cirurgia arriscada ou espera pelo fim. Caide revela que tem medo de fazer a cirurgia e deixar as filhas com tantos problemas. Gonu explica que para ajudar as filhas com os problemas delas, Caide precisa primeiro resolver os dela, se cuidar em primeiro lugar para poder cuidar dos outros. Ela lembra que os problemas de uma mãe nunca acabam e, se ela for esperar, pode ser tarde demais. Caide concorda e diz que agora, por exemplo, o problema é Ganzi querendo sair de casa por causa do acordo com Sendiz. Gonu pede que ela não se preocupe, os jovens são assim mesmo, logo Ganzi irá voltar. Seinep aparece com as crianças, nervosa por ter que levar Hassan e ser obrigada a ver a cara do Sendiz. Gonu diz que precisa buscar uma coisa na casa de Caide e se oferece para levar o bebê até lá. Assim, Seinep não precisa ver o traste. Seinep agradece aliviada. Turna se despede do irmãozinho e avisa que logo logo irá buscar ele de novo. Gonu e Caide chegam na casa de Sendiz. Caide quer acompanhar Gonu, mas ela insiste que não precisa e vai sozinha. Ela toca a campainha e Sendiz abre a porta surpreso por não ser Seinep. Pega o bebê e começa a fechar a porta, mas Gonu segura a porta e pede para ele deixar o bebê com Sully e voltar porque ela precisa falar com ele. Sendiz fala que Sully está no banho, mas Gonu grita que então deixe o bebê na cama, cercado de almofadas, mas ele vai conversar com ela. Sendiz obedece e volta sozinho perguntando do que ela quer falar. Gonu responde: "Você fez mal à minha filha. O marido dela morreu por sua culpa." Sendiz fala que se não morreu porque foi teimoso de ir atrás dele e ainda se jogou na frente do caminhão. Gonu lembra que Sinan morreu para salvar a vida da esposa e do filho de Sendiz e fica indignada por ele não ter um mínimo de consideração. E então vem a ameaça direta. Gonu avisa que se ele voltar a torturar as crianças ou se Seinep derramar mais uma lágrima por causa dele, ele descobrirá quem é ela e pede: "Lembre-se disso, Sendiz, eu mesma te mato." Sendiz fica sem palavras, até que enfim alguém que teve coragem de enfrentar ele ao invés de abaixar a cabeça. Na loja de Gonu, Turna ensina Seinep a enrolar lã do jeitinho que aprendeu com a senhora Pateta. Ali chega e Seinep pede para Turna ir ficar com a Bisa, que irá contar histórias para ela. Tentando proteger Seinep, Ali encontra o arquivo que ela pediu e mente dizendo que o incêndio aconteceu por causa de uma lâmpada a gás e que todos os detalhes indicam que Gonu mesmo que começou o fogo. Seinep acha muito estranho, ainda mais depois do sonho que teve. Na casa de Caide, o telefone toca. Ela está ocupada e é Duru que acaba atendendo. A ligação é da clínica do cardiologista, mas a secretária afirma que só pode dar detalhes para a própria Caide. Duru fica desconfiada que a mãe está escondendo algo e pede para falar com o doutor, exigindo que ele informe sobre a condição de saúde dela.
Sully sai do banho e encontra o filho chorando muito e ainda sozinho na cama. Ela chama Sendiz e sai para procurá-lo naquela casa enorme. Sem resposta, ela decide ligar para ele. O canalha atende escondido atrás de uns arbustos. Ele avisa que está ocupado e que ninguém mais vai insultá-los. Ele será um homem respeitado e desliga na cara dela. Sully fica desesperada, conhecendo bem o marido que tem. Sendiz observa a casa de Caide de longe. O que será que ele vai aprontar agora? Depois de ser avisada por Duru, Ganzi chega em casa e dá um abraço bem forte na irmã. Em seguida, ela corre até a mãe e pergunta por que ela não contou a verdade para elas. Caide fica sem entender e Duru conta que falou com o médico e elas já sabem de tudo. Caide diz que depois de tantos problemas, não queria preocupar mais as filhas. Ganzi afirma que a mãe não precisa carregar o mundo nas costas, que pode dividir a carga com elas também. Ela aproveita e pede desculpas pela briga que tiveram mais cedo. Duru pergunta se a mãe fará a cirurgia, mas ela ainda não sabe. Pede que as filhas a acompanhem ao médico e juntas poderão tomar essa decisão. A única coisa que Caide tem certeza é que não quer que Zeynep saiba. Sendiz continua rondando a casa com aquele olhar de psicopata. Zeynep aproveita que a avó está contando histórias para Turna e vai mexer na caixa de pertences do marido. Dessa vez, ela finalmente encontra o arquivo policial de Gonu. No laudo da perícia, ela descobre que o fogo não começou com uma lâmpada, e sim com fósforos, exatamente como no sonho que teve. De repente, as memórias que estavam bloqueadas voltam com tudo, e Zeynep percebe que o pesadelo que teve, na verdade, era uma lembrança querendo aparecer. Ela é a verdadeira assassina do próprio pai, e não Gonu, que passou anos da vida presa por um crime que não cometeu para proteger a filha. Gonu chega em casa e encontra Zeynep tremendo, em completo estado de choque. Ela conta que descobriu que começou o incêndio e é a culpada da morte do pai. Nessa hora, pela primeira vez, Zeynep chama Gonu de mãe. Ela fica muito emocionada e conta que esperou anos para ouvir a filha chamando de mãe. Ciente de todo o sacrifício que a mãe fez por ela, pede perdão e abraça a mãe chorando muito. Finalmente, a Gonu tendo o reconhecimento que merece. Essa mulher tem um coração enorme. Turna se aproxima e fica sem entender por que elas estão chorando. Zeynep conta que é porque estão felizes, e as três se abraçam com muito amor. Enquanto isso, na casa de Caide, Ganzi vê Sendiz andando dentro da casa delas, perto da piscina. Precavida, ela pega um revólver no cofre e vai até ele. Ganzi aponta a arma para o descarado e pergunta o que ele está fazendo ali. Sendiz pede para ela baixar a arma e diz que estava preocupado com a saúde da advogada dele. Afinal, ter um ataque cardíaco não é brincadeira. Ele caminha lentamente em direção a Ganzi e solta essa. Também tem a questão da herança. Ganzi adverte mais uma vez para esse monstro sair da casa dela, mas ele não se mexe. Sully está andando na rua em direção à casa de Caide, reclamando porque estava preocupada com a capacidade do Sendiz de fazer besteira, quando de repente ela ouve um tiro vindo da casa e vai correndo até lá. Duru também corre para ver o que aconteceu. Ganzi atirou no braço de Sendiz, já que ele pagou para ver. Caide aparece e pede para a filha abaixar a arma. O imbecil fica gritando que todos são testemunhas que ela tentou matá-lo. Sully chega ofendendo todo mundo, sem se tocar que o marido dela estava dentro da casa dos outros sem ser chamado. Sendiz grita que para ele foi só uma ferida, mas para elas será um grande problema. Caide cansa dessa palhaçada, manda Duru chamar a polícia e bota os dois para correr. De volta na casa de Gonu, Zeynep pergunta por que a mãe mentiu que foi ela quem causou o fogo. Gonu não responde nada e o telefone de Zeynep começa a tocar insistentemente. É Duru contando tudo o que acabou de acontecer. Gonu diz que conversarão com mais calma depois e pede para Zeynep não se preocupar que ela cuidará da Turna.
Caide fala com o policial e eles chegam à conclusão que Sendiz também cometeu um crime ao invadir a casa. E com os processos que ele já tem, provavelmente não dará queixa de Ganzi ou sobrará para ele também. E é exatamente isso que acontece. Sully insiste para Sendiz denunciar Ganzi, mas ele lembra que se fizer isso, pode acabar na cadeia. Sully quer levar ele para o hospital, mas ele sabe que também teria problemas. Ele grita para que Sully busque uma gaze e resolvam ali mesmo. Zeynep liga para Gonu para dar notícias e avisa que passará a buscar Turna no dia seguinte. Caide desce e encontra a filha triste, encolhida no sofá. Ela diz para Zeynep não ficar assim, porque já passou, e admite estar feliz por ter criado as filhas como verdadeiras heroínas. Zeynep chora, dizendo que Caide quase perde tudo por culpa dela. Gonu passou anos na cadeia também por culpa dela. Sinan morreu tentando salvar ela. Ganzi precisou usar uma arma por conta das coisas que ela fez. Mãe, eu estrago a vida de todos ao meu redor. Caide diz que nunca bateu nas filhas, mas se pudesse, ia dar uns tapas de havaianas em Zeynep agora mesmo. Ela diz que agradece a Deus todos os dias por ser mãe dela e sabe que Gonu também tem muito orgulho de ter ela como filha. Sinan morreu porque ele era um herói, assim como Zeynep. Ela lembra o tanto que a filha mudou a vida de Turna e dá um abraço bem apertado nela. Na casa de Sully, ela cuida de Sendiz com febre. Delirando, ele acaba falando que Ahmet, pai de Melek, amava Sully demais. Ele conta que o sogro mandou muito dinheiro para ela. Sully fica sem entender nada e acaba não ligando muito por causa da febre. No dia seguinte, Ganzi avisa às irmãs que vai chamar a mãe para o café da manhã delicioso que Duru preparou. Ela entra no quarto e encontra a mãe ainda dormindo. Quando pega na mão dela para chamar, Ganzi percebe que a mãe está gelada. Ela sai correndo e grita para Duru chamar uma ambulância. Na casa de Sully, Sendiz se arruma para sair. Sully pede para ele ficar em casa porque não está nada bem, ou que pelo menos deixe ela ir junto com ele. O estúpido manda ela sair da frente e se manda. Na rua, ele vê as meninas chorando desesperadas e Caide sendo socorrida pela ambulância. O verme ri e volta para casa trazendo bebidas e comemorando. Ele avisa Sully que a advogada vai deixar o mundo hoje mesmo e que agora seus problemas vão acabar, porque vão ser milionários. E tudo isso sem que ele precisasse levantar um dedo. Sully fica preocupada com Caide e chocada com a frieza desse homem. Sendiz pergunta se ela quer que chore ou sinta pena daquela bruxa, quando Sully aproveita e joga na cara dele. Ela que alugou a sua casa. Foi ela que te deu dinheiro. Para que ficar triste, né, Sendiz? O traste responde que ela está falando besteira de novo e que ela sabe o que acontece quando ele fica bravo. Ele pega a sacola de cervejas e manda a esposa pôr na geladeira. Na cozinha, Sully demonstra ainda estar em choque e muito triste com a notícia de Caide ter passado mal. Gente, eu tô pasma. Que capítulo foi esse? Comenta aqui embaixo. Você imaginava que a Zeynep era a verdadeira culpada da morte do próprio pai? E a Caide, será que ela vai sobreviver? Deixa seu like se você também está em choque com essas revelações. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos da novela Mãe. Tchau, tchau!